Muito obrigado. Que Deus possa estar sempre conosco mesmo. Então, Assim vamos dar seja. continuidade ao nosso estudo do livro Roteiro. Estamos na lição de número 32 e logo, logo vamos terminar, porque faltam só 8 lições desse livro tão precioso. E a que nos cabe hoje tem o título de Colaboração. Então, vamos acompanhar o pensamento de Emmanuel para podermos, então, fazer reflexões cuidadosas sobre esse ensino que ele nos traz. Começa ele dizendo o seguinte: em sua condição de movimento renovador das consciências, a nova revelação vem despertar o homem para o lugar determinado que a providência lhe confere, esclarecendo-o, acima de tudo, de que o egoísmo, filho da ignorância e responsável pelos desvarios da alma, é perigosa ilusão. Trazendo-nos a chave dos princípios religiosos, vem compelir-nos à observância das leis mais simples da vida, revelando-nos um impositivo de colaboração a que não conseguiremos fugir. A vida pródiga de sabedoria em toda parte demonstra o princípio da cooperação em todos os seus planos. O verme enriquece a terra e a terra sustenta o verme. A fonte auxilia as árvores e as árvores conservam a fonte. O solo ampara a semente e a semente valoriza o solo. As águas formam as nuvens e as nuvens alimentam as águas. A abelha ajuda a fecundação das flores e as flores contribuem com as abelhas no fabrico do mel. Um pão singelo é gloriosa síntese do trabalho de equipe da natureza. Sem as lides da sementeira, sem as dádivas do sol, sem as bênçãos da chuva, sem a defesa contra os adversários da lavoura, sem a assistência do homem, sem o concurso do moinho e sem o auxílio do forno, o pão amigo deixaria de existir. Um casaco inexpressivo é fruto do esforço conjugado do fio, do tear, da agulha e do alfaiate, solucionando o problema da vestidura. Assim como acontece na esfera das realizações materiais, a nova revelação convida-nos, naturalmente, a refletir sobre a função que nos cabe na ordem moral da vida. Cada criatura é peça significativa na engrenagem do progresso. Todos possuímos destacadas obrigações no aperfeiçoamento do espírito. A alma sem trabalho digno é sombra de inércia no concerto da harmonia geral. Cérebro e corações, mãos e pés em disponibilidade, palavras ocas e pensamentos estanques constituem congelamento deplorável do serviço da evolução. A vida é a força divina que marcha para adiante. Obstruir-lhe a passagem, desequilibrar-lhe os movimentos, menoscabar-lhe os dons e olvidar-lhe o valor, é criar aflição e sofrimento, que se voltarão agora ou mais tarde contra nós mesmos. Precatem-se, portanto, aqueles que julgam encontrar na mensagem do além o elixir do êxtase preguiçoso e improdutivo.
o mundo espiritual não abriria suas portas para consagrar a ociosidade. As almas que regressam do túmulo indicam a cada companheiro da terra a importância da existência na carne, acordando-lhe na consciência não só a responsabilidade de viver, mas também a noção do serviço incessante do bem como norma de felicidade imperecível. É realmente uma lição muito adequada. E como sempre faz Emmanuel, ele coloca as coisas de maneira muito adequada, trazendo o exemplo quase sempre nas suas lições da natureza para a nossa vida. E a partir dessa relação de associações de coisas da natureza, ele então passa esse mesmo conceito para o ser humano, enquanto vivo na Terra, ao mesmo tempo fazendo alusão para o ser humano depois que o corpo físico morre para o mundo espiritual, integrando assim natureza, homem na vida física, espírito na vida imortal. E esse título dessa lição de hoje não podia ser melhor: colaboração. Co significa junto, laborar, trabalho. Então, colaborar é trabalhar junto, trabalhar em harmonia, trabalhar em consonância uns com os outros. Porque o trabalho é uma sequência de atividades que se completam de um para o outro de maneira tal que ela pode, então, atingir o objetivo da completeza no serviço a todos. Então, veja, ele começa dizendo isso, que, primeiro de tudo, né, os espíritos trazem essas chaves importantes dos princípios religiosos, dos princípios espirituais, para que a gente possa compreender as leis mais simples da vida, mostrando para nós que a colaboração é uma atividade da natureza que nós não conseguiremos fugir por muito tempo. Porque ao fugirmos desse impositivo da colaboração, nós amealhamos para nós, como consequência, sofrimentos que causam para nós a dificuldade de convivermos conosco mesmo. Então, ele mostra isso com clareza, trazendo, não é, esses conceitos da nova revelação, que é do Espiritismo, não é? Esse movimento renovador das consciências, como ele faz, para despertar no homem o seu lugar dentro da providência divina, não é? Colocando o ser humano acima do egoísmo, que é filho da ignorância, e por isso mesmo responsável pelos desvarios da alma, nos trazendo perigosas interpretações ilusórias daquilo que parece nos viver e que, na verdade, são ilusões que vão nos fazer sofrer. Então, ele começa dizendo assim, né, dando exemplo simples: o verme, que é um bichinho que fica no meio da terra, enriquece a terra e a terra sustenta o verme, porque ele vive na terra. Então, a terra é a casa dele, mas ele elabora com a sua biologia aquilo que ele pode extrair da terra, fertilizando ao mesmo tempo a própria terra. A fonte auxilia as árvores e as árvores conservam a fonte. Isso é uma realidade que nós conhecemos. Quando nós temos uma fonte de água em algum local, a gente sempre encontra essa fonte no meio da mata, no meio de uma vegetação bastante exuberante, porque a água alimenta
a vegetação e a vegetação mantém a fonte viva. Porque se você tirar essa vegetação ali da fonte, o sol vai ressecar a terra, a água vai evaporar e a fonte vai secar. Então, um ajuda o outro. A água fertiliza as plantas e as plantas conservam a fonte. O solo ampara a semente e a semente valoriza o solo. Exatamente isso. Quando a gente quer, né, a gente pega uma semente, a natureza mesmo faz assim, dando mobilidade à semente das plantas para que elas possam difundir-se. Há plantas tão interessantes que a semente vem presa num favo que parece uma hélice. Quando o vento dá, essa hélice sai voando, carregando a semente para longe, para fazer a dispersão das plantas. E aonde ela cai, ela vai ficar sobre a terra, vai ser enterrada naturalmente na terra e vai fertilizar, não é? Com isso, brotando para dar uma nova árvore, valorizando o solo, que ali vai ser protegido pelas sombras da árvore, manter a umidade e manter a vida em funcionamento. Da mesma maneira, as águas que evaporam vão formar as nuvens. E as nuvens depois vão se tornar chuvas e novamente alimentar as águas que estão na terra. Então, é um processo ciclo de colaboração que a gente vai vendo na natureza, não é? A abelha, os insetos, não é? Fecundam as flores e, em compensação, as flores lhes dão alimento através dos seus néctares, fabricando assim o mel, o alimento, a proteção. Então, tudo é assim. E aí ele dá o exemplo do pão, que já é uma coisa elaborada, porque já é parte das atividades dos seres humanos. Mas o pão também tem um ciclo longo, que envolve uma série de colaboradores. Ele é a síntese, como diz ele aqui, do trabalho de equipe da natureza. Primeira coisa é a plantação, a sementeira do trigo, que vai se fertilizar e crescer com as dádivas da energia solar, através da fotossíntese. E, ao mesmo tempo, gozando das bênçãos da chuva, não é? Que vão garantir a vida da planta de forma robusta, onde ela vai poder se defender dos adversários da lavoura, dos insetos que possam, não é, destruí-la. E aí o trigal vai ter a assistência do homem na sua colheita, no concurso de levar as sementes separadas das plantas secas, levada para o moinho, para fazer a farinha do trigo, e através da execução das massas feitas ainda pelo homem, não é? Vai ser levada ao forno para então fazer o pão existir. Então, o pão é um resultado da elaboração, da cooperação de muitos passos, de muitas atividades, envolvendo não só a natureza, mas também a participação do homem. Então, ele faz essa análise e diz que cada criatura é peça significativa na engrenagem do progresso. E todos nós, sem exceção, possuímos destacadas obrigações no aperfeiçoamento do espírito. Isto é, nós vivemos em comunidade exatamente para que nós possamos nos auxiliarmos mutuamente. Então, a palavra colaboração, ela representa esse trabalho junto, colaborar.
Laborar é trabalho, com participação, coparticipativa. Então, a gente faz equipes de trabalho. Ora, uma indústria só funciona com a cooperação das diversas mãos de obras especializadas, da administração, dos engenheiros, dos planejadores, dos economistas, não é? Do trabalhador mais simples, que executa a parte mais pesada do trabalho, do limpador, do faxineiro, que mantém a fábrica limpa. Enfim, é uma equipe enorme, fazendo com que a fábrica dê como resultado o produto que vai beneficiar a facilidade da vida para o ser humano. Tudo é assim. Por que, então, a gente não generalizar esse conceito e entender que tudo no universo é colaboração? A Terra tem a colaboração da Lua, porque a Lua, girando em torno da Terra, regula fenômenos cíclicos do nosso clima, do movimento dos mares, do movimento, né, das plantas, né, nos ciclos, processos naturais de crescimento da planta, da projeção da seiva, que sofre a influência da Lua, num processo de colaboração. Ora, como é que a Terra poderia existir sem a colaboração do Sol para mantê-la na gravidade da sua órbita e, ao mesmo tempo, iluminá-la com a sua luz, para que a Terra possa ser mantida na temperatura adequada e fertilizada pela energia solar, a fim de que a vida pudesse se prosperar no planeta. Tudo é assim. Então, nós não podemos entender a vida de um indivíduo isolado ou egoisticamente querendo apenas usufruir das benesses sem prestar a sua própria colaboração. Então, a coisa mais importante das nossas atividades no cotidiano é justamente nos sentirmos úteis, porque somos colaboradores. O sentido de utilidade nos traz uma pacificação interna, nos dá condições de vivermos bem conosco mesmo, porque nós nos sentimos capazes de beneficiar outras criaturas, de fazer coisas que nós podemos fazer de maneira eficiente e sentir que os nossos semelhantes que convivem conosco se beneficiem dela. Agora mesmo, eu estou fazendo aqui, né, com a minha capacidade de pensar, de meditar, de analisar, de refletir, a associação desses ensinamentos que Emmanuel traz para nós, para clarificá-lo o mais fácil, o mais limpo, o mais fácil de entendimento, para que todos nós possamos nos beneficiar desses ensinamentos. Isso é a minha colaboração. Aquele que tem a possibilidade de compreender tem o dever de disseminar essa compreensão. Aquele que tem a habilidade de trabalhar com as mãos para elaborar, não é? No trabalho artesanal, coisas que são úteis e que são bonitas, que vai embelezar a vida das pessoas, estão colaborando com a vida feliz dos outros que vão adquirir e se beneficiar desse trabalho. Os nossos pés nos ajudam a caminhar para que nós possamos ir nos lugares que precisamos para oferecer a nossa colaboração, para receber a colaboração dos outros. Então, o nosso próprio corpo é um exemplo muito marcante do trabalho cooperativo. Os pés colaboram com os braços, com as mãos, colabora com o corpo, e o corpo, com toda a sua estrutura, colabora com os membros, auxiliando-os, levando a eles
todo o processo circulatório de alimentação através da oxigenação, para que eles possam também executar o seu trabalho. Tudo é assim, tudo é harmonia na lei da divina. Tudo se encaixa nas leis de Deus. Então, essa compreensão da vida material em cooperação uns com os outros transcende a vida material, porque ela no mundo espiritual também é assim. Os espíritos trabalham no mundo espiritual uns auxiliando os outros. Qual é o trabalho do espírito quando está livre do corpo físico? Ele não precisa trabalhar para alimentar-se, porque a alimentação do espírito é extraído através do seu processo de aspirar, de respirar as energias do fluido cósmico universal para ele continuar fazendo processos energéticos da vida espiritual necessária à manutenção das suas atividades. Então, ele não precisa plantar, não precisa colher, não precisa fabricar a partir dos produtos o alimento cotidiano. Então, sobra para o espírito mais tempo. O espírito não precisa trabalhar em empresas, em indústrias, fabricando coisas e peças que facilitem a vida material, como aqui na Terra, porque os espíritos plasmam as suas facilidades na vida através da ação do pensamento sobre o fluido cósmico universal, que lhe obedece aos impulsos mentais. Então, para o espírito, lhe sobra mais recursos de tempo para que ele possa conquistar conhecimentos e usar esses conhecimentos fugindo da ignorância, não mais alimentando o egoísmo, mas alimentando a facilidade de, em saber, distribuir o resultado do conhecimento em benefício de todos. Então, os espíritos laboram no mundo espiritual através de seus recursos psíquicos, através de seus recursos de movimentação, auxiliando espíritos que precisam de ajuda ainda, que ainda não compreenderam o estado até espiritual em que se encontram. Então, tudo se encadeia. Quando nós deixarmos o nosso corpo físico, se estivermos aqui na Terra, habilitados e treinados a sermos colaboradores, não haverá para nós qualquer problema em continuarmos no mundo espiritual como colaboradores no mundo espiritual, porque a vida é uma sequência natural. A morte do corpo físico não faz grandes mudanças nas nossas atividades interiores, porque essas atividades interiores, seja na vida física, seja na vida espiritual, é a manifestação do espírito. Portanto, isso continua naturalmente. Nós não teremos dificuldade de nos adaptar à vida espiritual se nós estivermos engajados em trabalhos de cooperação com harmonia. Isso significa que nós temos que aprender a ser colaboradores sem exigir o reconhecimento dos nossos companheiros e ainda mais sem exigir a participação deles, que a colaboração deve ser espontânea. Deve partir do nosso desejo de sermos úteis e fraternos uns com os outros. Então, essa lição é uma lição muito importante, porque ela determina para nós os recursos do entendimento para a continuidade da nossa vida num processo natural. Quem colabora na Terra, colabora no mundo espiritual. Quem colabora no mundo espiritual, ao reencarnar, vai colaborar na Terra, porque está acostumado a viver em comunidade, em trocar experiências de maneira natural, oferecendo os recursos que é capaz de executar e recebendo os recursos que precisa dos companheiros à sua volta. E é assim que a gente vive. É assim que a vida deve ser. E quando a gente se harmoniza com esse tipo de
ação, a gente se sente feliz, porque a gente se sente integrado, a gente se sente fazendo parte, a gente sente o acolhimento dos outros, ao mesmo tempo que a gente também está acolhendo aqueles que estão à nossa volta. Então, é uma vida de harmonia. É como as notas de uma música que se encaixam harmonicamente umas nas outras para criar uma melodia agradável de ser ouvida. As notas musicais colaboram umas com as outras para fazer uma música bonita. Se a gente colocar as notas ao azar, elas vão criar sons que não fazem sentido e que muitas vezes vão ser desagradáveis de serem ouvidas. E essas notas, então, organizadas numa pauta, com a disciplina, né, das harmonias sonoras, vai trazer para nós alegrias profundas, mexer com o nosso sentimento, porque vai mexer na capacidade de sensibilidade de cada criatura. Isso é a música colaborando também. Tudo na natureza é assim. Todas as atividades humanas deveriam ser assim. O indivíduo não deveria trabalhar para ficar rico. O indivíduo não deveria trabalhar para ter as coisas. O indivíduo devia trabalhar para ser útil, para fazer parte de uma comunidade, porque ao fazer isso, ele naturalmente vai ter o seu retorno. Não há necessidade alguma de fazer isso com a ambição desmesurada em ser mais poderoso, ser mais rico, ser mais importante do que os outros, porque Deus não fez nada na criação divina que não tem importância. Portanto, a gente não precisa querer ser importante, a gente já é importante porque a gente é filho de Deus. Nós somos criaturas divinas. Aquele pensamento que às vezes as pessoas colocam lá no para-choque do carro sem prestar atenção nele. Eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Isso é uma verdade. Nós não somos donos de nada, senão da nossa própria vontade, senão do nosso próprio sentimento, senão do nosso próprio conhecimento, porque são conquistas nossas. Mas, na verdade, nós temos isso para doar, porque se nós não tivermos a capacidade de, tendo e adquirindo esses recursos, doá-los, eles ficam entesourados egoisticamente dentro de nós, sem produzir qualquer efeito benéfico. Por isso, quanto mais a gente aprende, mais a gente deve ensinar. Quanto mais a gente conquista, mais a gente deve repartir. Quanto mais a gente tem, mais a gente deve doar-se, porque é através desse mecanismo de troca, de colaboração, que todos harmonicamente se beneficiam. Então, essa é uma lição importante. Nós que gostamos de trabalhar nas casas espíritas, não é? Devemos ir para a casa espírita com esse propósito, que nós vivemos na nossa casa, com os nossos familiares, devemos ter esses propósitos com relação à nossa vida em família, não é? Então, quando a gente bebe um copo d'água, a gente está com sede, vai lá, pega um copo que está limpinho, bebe a água, mas deve lavar o copo e colocar no mesmo lugar que estava antes, onde a gente encontrou. Porque quando o outro quiser, ele também vai poder fazer isso sem maiores dificuldades. Isso se chama colaboração. Colaborar com a ordem da casa, com a limpeza da casa, com a harmonia da casa, organizando uma plantinha, molhando uma outra, fazendo a limpeza, deixando as coisas nos lugares para ficar um ambiente agradável, colocando uma música suave que beneficia todas as criaturas. E assim também nas atividades que nós compartilhamos nas casas espíritas, no trabalho cotidiano do dia a dia, na praça pública, na rua, no trânsito, dentro do shopping, em qualquer lugar que a gente estiver. Ao fazermos isso, nós estaremos carreando para nós a felicidade
plena de estarmos em harmonia com as leis espirituais que nos governam. Porque ser feliz não é ter, é ser, é estar em harmonia com as leis divinas, que são leis para a nossa felicidade. Deus não fez nenhuma lei para nos prejudicar. Todas as leis de Deus são leis para nos conduzir para a felicidade plena, que deve ser conquistada pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, pela nossa compreensão. Por isso, aprender é libertar-se da ignorância para utilizar melhor dos conhecimentos em benefício de todos. Porque os defeitos, a grande maioria dos nossos defeitos, eles são oriundos da nossa ignorância. Porque quando a gente não compreende a lei da colaboração, a lei do trabalho, a gente trabalha egoisticamente, para a gente se beneficiar dele e dane-se os outros. Então, esse conceito é um conceito, hoje em dia, ultrapassado. A própria ciência humana de relação já ensina isso para todas as pessoas. O trabalho colaborativo é o melhor trabalho que é capaz de trazer benefício a todas as criaturas. Uma empresa, para ser uma boa empresa, ela tem que beneficiar aqueles que trabalham com ela, num processo de parceria. Os homens ainda têm uma certa dificuldade de fazer isso, porque os donos das empresas ainda são egoístas. Eles não perceberam que se eles fizerem todos os donos, todos os trabalhadores, um pouquinho dono da empresa, todo mundo vai trabalhar melhor, porque vai trabalhar para si próprio também. Então, essa compreensão de participação nos lucros, de participação nas atividades da empresa, né, de um trabalho coletivo, é o futuro da nossa humanidade. Nós vamos aprender lentamente com isso. A gente aprendeu as ideias das ações, a gente aplica o nosso recurso de trabalho que sobra em ações de empresas, ajudando a empresa a crescer para que ela também nos beneficie de volta com os lucros, com os dividendos. Mas a gente vai aprender a fazer isso muito mais, de uma maneira ainda não ligada tão fortemente com o resultado, mas com a participação nas atividades humanas no mundo de regeneração. Então, vivermos no mundo de regeneração implica claramente em entendermos o significado da colaboração. Por isso, essa lição ela é de muita importância. E ela já está lá no final do livro, porque Emmanuel, já depois de dar todas as bases, todas as informações necessárias para o homem, para a vida no cotidiano, da sua espiritualidade, dos ensinamentos de Jesus, da religiosidade, dos avanços da ciência, ele vai culminando agora nessas últimas lições, mostrando como é importante a nossa participação, conquistados esses valores no cotidiano da vida como colaboradores, trabalhadores em harmonia uns com os outros. Então, a palavra-chave do nosso tempo não deveria ser competição, e sim cooperação, colaboração. Vejam, é um jogo de palavras, mas é uma mudança de atitudes. Competir é querer ser melhor do que os outros, é fazer um esforço de crescer para usar na competição da importância que vamos carregar para nós como amealhação de poder. Não é isso. Ao contrário, se nós, ao invés de competirmos, colaborarmos, cooperarmos, nós vamos ainda assim atrair a opinião das outras pessoas sobre a gente de uma forma diferente, não nos dando poder, mas nos trazendo alegria, porque vão encontrar em nós, com confiança, colaboradores que eles podem contar. É muito diferente isso. Nós todos temos em Jesus o grande cooperador, o grande colaborador da vida no planeta Terra. Sem ele, nós não estaríamos na posição que estamos.
porque Ele colabora conosco desde a nossa formação, desde o começo da nossa proposta de vivência na criação divina, quando Deus nos cria para vivermos. Jesus colabora conosco, nos mostrando o caminho dessa colaboração para que sejamos, afinal de contas, uma única e grande família. Que Jesus possa fortalecer em nós esses conceitos, que possa nos ajudar no entendimento desses ensinamentos, para que nós possamos sermos melhores. Vejo que Jesus resume todos os seus ensinamentos, toda a lei e os profetas, nesses dois conceitos: amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é amar tudo que Deus criou e colaborar com a criação divina. E amar ao próximo como devemos amar a nós mesmos, isto é, olharmos para dentro de nós, vermos-nos como criaturas de Deus, aprendemos a amar e respeitar nós mesmos e usar esse mesmo critério de amor e de respeito para os nossos semelhantes, porque eles também foram criados igualmente como nós fomos. Eles são nossos irmãos. Eles vivem como nós vivemos. Eles sentem como nós sentimos. Eles pensam como nós pensamos. Eles aprendem como nós aprendemos. Não há diferença entre nós e os outros. Então, amar ao próximo como a si mesmo passa por esse esforço de aprendermos a colaborar conosco mesmo, como criaturas divinas que somos, colaborando simultaneamente, com a mesma intensidade, com os nossos semelhantes. Então, essa regrinha que parece tão simples e ainda tão difícil da gente compreender e exercitar, faz parte dessa lição maravilhosa que Emmanuel nos traz, da colaboração. Que sejamos nós os colaboradores de Deus e os colaboradores uns dos outros. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham até agora. Um abraço e um final de semana muito feliz.